Eu acho que eu vou fazer pelo celular mesmo e não vou... Deixa eu testar aqui essa câmera para não ter que entrar pelo computador. Peraí. Já estamos ao vivo. Pronto. Acho que dá, né? Já estamos ao vivo. Tá, então, acho que quando a gente não conversou um pouquinho antes, mas quando a gente começar, o Rodrigo apresenta e depois eu vou apresentando os participantes, ou a gente toca direto? Eu vou fazer uma breve introdução e aí eu passo para você ir tocando. Tá bom. Pode ser? Tá ótimo. Você tá com cara de quem tá no frio mesmo, Rodrigo. Não, e logo cedo eu tenho que molhar minhas plantas, então mesmo nesse frio, aí a mão trava, assim, os dedos travam. Sei como é isso. Mas vamos lá, então. Deputado Tato. Bom dia, Tato. A ideia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre a questão das nossas áreas protegidas, das nossas unidades de conservação, e notadamente sobre esse processo de reestruturação do ICMBio do Instituto Chico Mendes. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento que, para quem atua na área ambiental, assusta, com uma série de retrocessos, uma série de, enfim, de freios a todo um processo que estava sendo construído ao longo do tempo na conservação ambiental, né? Então, todas as conquistas foram muito demoradas, né? Para a gente conseguir conquistar a aprovação da Lei da Mata Atlântica, que a gente tinha o texto pronto do SNUC, a gente conseguiu aprovar o SNUC em 2000, regulamentar ele só 2 anos depois. Estamos aí há 20 anos depois do nosso SNUC, e nós temos biomas ainda com uma carência de áreas protegidas, subrepresentados. Nós temos uma carência do ponto de vista de estruturação do CISNAMA em muitas regiões, e a gente está assistindo esse monte de retrocessos, enfim, e a gente precisa reagir. E nós estamos tentando reagir da melhor forma possível. Então, assim, eu quero agradecer muito a todos os convidados. Hoje nós temos a Ângela, que é diretora executiva da Rede ProAuC, representando aí a colisão ProAuC, que tem sido uma grande companheira nessas lutas. Estamos aí hoje recebendo o Denis Rivas, que é presidente da SEMA Nacional, analista ambiental. Estamos aí com o Leandro Mitidieri, que é coordenador do GT de Unidades de Conservação do Ministério Público Federal. E ainda hoje pela manhã eu estava num outro debate sobre o Dia da Mata Atlântica, e a gente estava falando do quão é relevante, quão é importante o trabalho do Ministério Público Federal nesses momentos tão difíceis que a gente vem passando. Estamos ainda com o grande Cláudio Marretti, que é vice-presidente da Comissão Mundial de Áreas Protegidas da IUCN, que esteve à frente aí coordenando as nossas unidades de conservação por um bom tempo. Fico feliz de te ver aqui, viu, Cláudio? E é realmente desafiador esse momento que a gente vem passando. Eu, particularmente, sou um visitante assíduo de unidades de conservação. Já fui muito bem recebido em algumas unidades, já fui muito mal recebido em outras. As nossas unidades estão nos mais diferentes estágios de implementação. Muitas estão apenas no papel, outras estão recebendo cada vez mais visitantes. Enfim, agora tudo parado por conta da pandemia, mas é impressionante o aumento do número de visitantes nas nossas unidades nos últimos anos. Mas também é desesperador a gente ver que as ameaças continuam. Ainda esse ano, antes da gente entrar em pandemia, eu dei de cara com caçador, com garimpeiro, enfim, com todo tipo de
todo tipo de ameaça, a gente que visita essas áreas, a gente acaba encontrando essas ameaças diariamente, né? Naquelas que seriam para nossas áreas protegidas. Então, assim, esse debate é um debate muito relevante. Nós temos, de acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, a gente sabe que os dados ali são representativos, mas tem muita coisa que não está ali dentro. Nós temos 18% do nosso território continental como unidades de conservação e 26% do nosso território marinho, né? Com 2 grandes unidades marinhas, 2 não, um pouco mais do que 2, enfim, mas dois complexos, 2 mosaicos de unidades marinhas criadas há 2 anos atrás e que aumentaram bastante a nossa conservação marinha. Mas nós temos realmente um desafio muito grande. Eu vou passar agora a palavra para a Ângela e dizer que a gente precisa, mais do que fazer uma reflexão, a gente precisa definir estratégias para a gente combater os retrocessos que estão vindo por aí, para que a gente possa enfrentar, para que a gente possa superar, passar todas essas dificuldades, né? Esse governo que está aí, ele vai passar, as unidades de conservação vão continuar, os servidores vão continuar, os servidores são de carreira, os servidores são concursados, eles vão passar, mas nós temos que fazer essa resistência da melhor forma possível, com estratégia, com definição. Nós precisamos enfrentar esses retrocessos, nós precisamos conter esses retrocessos. Eu nunca imaginei que no Dia da Mata Atlântica a gente tivesse que estar discutindo como enfrentar o próprio Ministério do Meio Ambiente, que está colocando a Lei da Mata Atlântica de lado, né? Tirando os ecossistemas associados à Mata Atlântica, do próprio guarda-chuva da Lei da Mata Atlântica. Então, realmente é desafiador tudo isso. Pedir para os painelistas serem sempre objetivos, porque senão as nossas lives são intermináveis, a gente começa e nunca tem hora para acabar. Então, pedir para todo mundo ser bem objetivo e passar a palavra para a Ângela e agradecer mais uma vez a presença do Nilton Tato. Ontem nós tivemos uma reunião técnica com outras frentes para definir também estratégias de enfrentamento a essa crise que a gente está vivendo. E realmente é desafiador. O momento que a gente está hoje é um momento muito desafiador. Então, Ângela, vou passar para você para que você possa coordenar os debates aí. Hoje que a gente vai estar discutindo a reestruturação do ICMBio, as consequências para o nosso querido SNUC, nosso cardápio de unidades de conservação, e que a gente possa fazer esse trabalho da melhor forma possível. Um abraço, gente. Vamos lá. Oi, gente, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Rodrigo pelo espaço aqui dentro da frente para a gente falar sobre isso, num dia emblemático, porque é o Dia da Mata Atlântica, a gente poderia estar comemorando, né, vitórias, mas é um dia para repensar as coisas daqui para frente. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer esse espaço aos parlamentares que compõem a Comissão de Meio Ambiente dentro da Câmara, a todos os presentes e aos nossos convidados. A gente vai ter uma dinâmica hoje aqui com a apresentação do Dr. Leandro, Denis, Maretti, e eu fecho, né, a apresentação, mas eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, quando a gente fala de unidades de conservação, a gente está falando do coração do que a gente tem de mais especial da natureza hoje. Muitos dos lugares, muitas das representações de biomas e ecossistemas só existem porque existem unidades de conservação. Então, quando a gente fala dessas áreas, a gente está falando de áreas muito especiais que, sob a luz da lei, estão protegidas para essa e para as futuras gerações, de acordo com a nossa Constituição, de acordo com a lei do SNUC. São áreas, então, que não pertencem a um governo, são áreas da sociedade, para a sociedade e para além desta geração. Então, proteger estas áreas que foram determinadas em algum momento pela sua importância, pelo seu grau de importância, é um dever nosso para com a humanidade, para com o planeta, pelo direito intrínseco à vida, e a gente hoje, nesse momento, infelizmente, o que a gente está vendo é mais um passo para trás dentro desse desmonte da agenda ambiental que a gente vem acompanhando
desde o início do ano passado, né, a gente sempre fala assim que a gente nunca tem um governo representativo para a área ambiental. A gente tem lacunas e janelas de oportunidades para fazer as coisas acontecerem. Mas aí muitas vezes a gente tem embates, muito mais momentos desafiadores do que de vitórias. Mas neste momento, especialmente, a gente tem um momento muito complicado, uma situação muito difícil para as nossas áreas naturais protegidas e dentro desse desmonte que a gente vem acompanhando, a bola da vez parece ser o ICMBio, dentro do que o ministro Salles chamou de infralegal. Então, eu agradeço a participação e a presença de todos os convidados. Vou passar a palavra para o doutor Leandro Mitidieri, coordenador do GT de Unidades de Conservação do Ministério Público Federal, agradecendo mais uma vez a presença dele e reiterando o que o Rodrigo falou da importância da gente ter o Ministério Público num momento como esse ao nosso lado, nos ajudando a defender o patrimônio natural brasileiro. Doutor Leandro, a palavra é sua. Bom dia a todos, o som está ok? Então, Ok. Então, queria cumprimentar a todos, né, oportunidade aqui de tratarmos desse assunto. Né, hoje é o dia da Mata Atlântica e esse ano a lei do SNUC completa 20 anos também. Até a nossa 4ª Câmara, que trata do meio ambiente no Ministério Público Federal, está elaborando uma obra, né, com artigos sobre a questão dos 20 anos do SNUC. E nesse ano dos 20 anos do SNUC, nós somos brindados aí com essa reestruturação que, no âmbito do nosso grupo de trabalho do Ministério Público Federal, ficou claro que se trata de um desmantelamento da fiscalização ambiental em unidades de conservação federais, né? O que já também era identificado na fiscalização ambiental do IBAMA, né? Já há alguns anos, mas também com muita ênfase agora nos últimos tempos, e chegou a vez aí muito forte, também não começa exatamente agora, né? Esse desmantelamento, esse sucateamento, mas essa reestruturação agora deixa bem claro alguns casos em que você praticamente tem unidade de conservação sendo abandonadas, né? Eu queria dizer que nessas oportunidades, né, o Ministério Público Federal ele vem até mais para ouvir, né, como, né, nos últimos dias intensamente isso foi feito, né, com todas as entidades, né, trocamos muitas informações, os colegas todos receberam muitos relatórios, muitos pareceres, os próprios servidores são realmente os elementos que mais alimentam aí a atuação do Ministério Público Federal. Então, aqui eu também estou nessa condição de muito mais ouvir do que falar, porque, na verdade, a gente deve comentar o que já foi feito de medida, né, por parte do Ministério Público Federal e menos, vamos dizer, as análises, os entendimentos individuais. E aí, vou invadir aqui minha live, mas o que a gente já pode adiantar sobre a reestrutura é que já houve uma medida nossa por parte das procuradorias da região dos Lagos do Rio de Janeiro e de Macaé, em que já foi expedida uma recomendação, e aí a gente pode mais para frente esmiuçar, mas é importante só situar a questão, porque essa reestruturação ela é quase que a cereja, né, nesse bolo de um processo, né, maior. Então, a gente já vinha identificando aí, né,
um ataque às unidades de conservação há alguns anos, né, muito representado inicialmente pelos projetos de redução e extinção de unidades de conservação. Isso era mapeado, né, há alguns anos, era basicamente o que tinha tomado a atenção do nosso grupo de trabalho, né? Então, tínhamos casos emblemáticos de reduções ou recategorizações de unidades de conservação. Trabalhávamos nessa questão, nas diversas frentes foram tomadas algumas medidas. No Pará, né, também havia alguma coisa, um esboço de projeto de lei no Amazonas, teve unidades em Santa Catarina, e aí, na época, o grupo de trabalho coordenou algumas atuações, medidas na ponta e até propostas à então Procuradora-Geral da República, né, que a colega ajuizasse uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas de lá para cá a gente começou a colecionar uns outros ataques mais diretos à unidade de conservação. Nós tivemos uma regulamentação das concessões de uso nas unidades de conservação, que para alguns é até uma ideia interessante, né? Mas ela vinha também com algumas questões que, em uma nota técnica do Ministério Público Federal, nós colocamos claramente que essas concessões, em primeiro lugar, não poderiam desrespeitar os planos de manejo, porque o que nós já estamos observando em alguns casos, né, não é o tema aqui de hoje, são algumas concessões de uso dessa servindo para fins muito escusos e muito mais diferentes do que os anunciados lá na medida. Né? Tivemos também uma flexibilização da pesca em unidades de conservação, que chega a ter uma previsão lá de uma autorização expressa diretamente vinda do presidente do ICMBio, né? E são autorizações de pescas fundamentalmente em reservas extrativistas, o que, por exemplo, na unidade de conservação na qual eu atuo diretamente, que é a Reserva Marinha Extrativista de Arraial do Cabo, isso não conseguiu ser compreendido, né? Porque essa ênfase em flexibilizar a pesca esportiva em reservas extrativistas, onde a ideia toda é você ter uma unidade de conservação ou para, né, conservar estoques pesqueiros, né, você ter áreas ali de proteção, ou então, notadamente, você ter área para as populações tradicionais exercerem a pesca. Então, isso também foi uma medida que recebeu um monitoramento nosso. Estamos querendo, inclusive, apurar aí já alguns, já encaminhamos aos colegas da ponta algumas dessas autorizações estranhas para pescas esportivas, né, não passando por plano de manejo, porque, inclusive, na regulamentação fala que, no caso de APA, não poderia, e poderia haver uma autorização direta vindo da chefia. Então, isso também foi encarado dessa forma. E aí, então, a gente chega finalmente aí nessa reestruturação, que aí realmente já, né, no meio da pandemia, né, foi também recebida com muita estranheza, né? A gente precisa entender que esses núcleos, né, já entrando diretamente no tema, né, essa ideia de você reunir, de você criar núcleos de gestão integrada, né, NGIs, né, em alguns casos, como os próprios servidores explicaram para o MPF, né, Brasil afora, em alguns casos até fazem algum sentido, né? Quando, por exemplo, você tem um mosaico de unidade de conservação que, a bem da verdade, já até funcionam de uma forma integrada, né? Mas em outros casos já ficou claro, né, como no nosso caso aqui na região norte do Rio de Janeiro e região dos Lagos, que você tinha aí no bojo, né, no pacote, né, unidades de conservação sendo inseridas sem nenhuma fundamentação para tal. Então, aqui, por exemplo, tivemos,
né, a própria Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo e uma outra unidade de conservação em Macaé, Jurubatiba, né, que foram incluídas aí nesse núcleo, criando uma situação completamente absurda desse núcleo ficar a uma distância muito grande e muito disfuncional até em relação à área protegida. Então, nesses dois casos, né, isso foi incluído, eu estou narrando essa recomendação, mas já adianto que isso está sendo replicado, mas nessa nossa recomendação, né, expusemos todos esses absurdos, combinado com a questão também das exonerações em bloco dos chefes dessas unidades de conservação, né, que também é preciso que se diga, não se trata aqui do Ministério Público Federal fazer adotar um pleito aí corporativo dos servidores em prol desses cargos, esses cargos de chefia. Não se trata disso, se trata de saber claramente, quem lida diretamente com unidade de conservação, que uma unidade de conservação sem chefia, ela praticamente para, porque é o chefe que vai buscar, né, os recursos para operações maiores, é o chefe que atende todas as demandas, inclusive as do Ministério Público Federal, é o chefe da unidade que faz esse link com a administração e até com as populações tradicionais ou outros interessados na questão da unidade de conservação. Então, tivemos aí um bloco grande de unidades de conservação sendo decepadas, ficando sem chefes, né, de uma vez só, a situação persiste, né? E, por fim, para dar mais um exemplo nesse quadro, nesse pacote, né, tivemos também, aqui no caso do Rio, eu estou mencionando aqui o caso específico, né, mas sempre fazendo essa ressalva que a questão se repete em outros lugares, que o grupo de trabalho nosso é nacional, mas a situação do Rio é emblemática. Aqui tivemos também essa criação anterior das gerências, né, que também resultou simplesmente no estado do Rio de Janeiro perder a sua gerência e isso ser aglutinado numa gerência em São Paulo, o que também, como praticamente todo mundo apontou, não faz nenhum sentido do ponto de vista operacional. Eu só quero concluir dizendo que os argumentos já veiculados, né, no momento inicial, porque já temos notícias, né, já tivemos algumas respostas e ainda esperamos, né, algumas revogações, né? Mas o argumento inicial por parte dessa gestão era o argumento permanente, né, da falta de recursos ou de racionalização dos recursos. É o que se juridicamente chama de a reserva do possível. Então, não há recursos, faz-se o possível, né, dentro daquela reserva de recursos, e aí é preciso, então, fazer essa contenção de gasto. Mas, no nosso caso aqui, já identificamos, né, claramente que esse argumento não se justifica, porque muitas dessas sedes, né, notadamente essas duas sedes que eu mencionei antes, em Arraial do Cabo e em Jurubatiba, em Macaé, são decorrentes, por exemplo, de termos de ajustamento de conduta do Ministério Público Federal. Então, são sedes obtidas depois de uma luta muito grande, muito custosa, né? Essas sedes, nesses dois casos, né, estão lá disponíveis, né, não oferecendo praticamente gasto nenhum ao ICMBio e simplesmente as equipes, né, até tivemos o cuidado de confirmar isso, né? Mas e isso se confirmou. As equipes simplesmente nessas unidades de conservação seriam então deslocadas, seriam removidas aí para uma sede em Rio das Ostras, ficando essas duas sedes abandonadas. Então, tentando elencar todas essas questões, todos esses danos
ao exercício aí da fiscalização, um desmantelamento. Chegamos também nesse último ponto, que foi, né, essa reestruturação descumprir, ferir termos de ajustamento de conduta do Ministério Público Federal. O que, inclusive, na recomendação expedida há mais ou menos uma semana e meia, nossa recomendação, foi colocado aquilo que o Ministério Público enxerga como um descumprimento do termo de dois termos, no mínimo, dois termos de ajustamento de conduta, citando que, no caso aqui de Arraial do Cabo, é o município que arca com a estrutura e o aluguel lá da sede, e Jurubatiba é decorrente de recursos recebidos, né, da Petrobras. Então, nesses dois casos, vê-se que foi algo, né, muito difícil de ser construído na época e que simplesmente agora, com essa canetada, foi descumprido. Só quero, agora, já para concluir, dizer que vários colegas, né, a partir dessa recomendação expedida, né, o modelo dessa recomendação via o grupo de trabalho foi, então, transformado numa espécie de ação coordenada, que é quando o Ministério Público Federal pega uma demanda e distribui a todos os colegas para sugerir, né, cada um dentro da sua independência funcional, sugerir que adote também medidas, e isso já está, né, concretizado em grupos menores que estão discutindo no Rio de Janeiro, né, faço parte de pelo menos 2, né, as medidas mais específicas, né, com a colheita de dados, e outras recomendações já praticamente prontas para serem expedidas. Então, a ideia é que praticamente todos esses casos, temos notícias também em outras regiões, Norte e Nordeste, de procedimentos instaurados também, né? Mas o que já foi feito hoje é a recomendação em relação a Macaé e região dos Lagos, a região de Macaé e municípios vizinhos e a região dos Lagos. Então, ficamos aqui também aproveitando mais essa oportunidade de ouvir a análise aí de todos os que estão aqui, conhecedores do assunto, servidores que estão aí na linha de frente, né, para esse entendimento e dos outros danos, né, que essa questão toda representa, porque isso, na verdade, essa luta não começa agora, né? Nós tivemos, né, um aumento muito grande do número de unidades de conservação, né? O Brasil chegando a atingir aí as metas de Aichi, né? Mas de lá para cá, foi inclusive a criação do nosso GT, lutava-se para a implementação de muitas dessas unidades de conservação, que, na verdade, em alguns casos não saem do papel, porque muitas não têm plano de manejo e praticamente todas não têm consolidação territorial com a regularização fundiária, né? Mas de lá para cá o jogo se inverte e a gente passa de uma posição de buscar a implementação dessas unidades a lutar para que elas não sumam, porque começa então esse ataque para muitas delas fossem reduzidas, recategorizadas ou até extintas, né? Mais recentemente a gente vê, né, um interesse muito grande do agronegócio, né, com várias dessas demandas, né? Era um interesse do desenvolvimentismo, passa a ser um interesse muito forte, né, no próprio parlamento do agronegócio, mas atualmente eu diria que a gente nem consegue visualizar bem, né? Até gostaria de ouvi-lo nesse sentido, porque não é possível visualizar bem um projeto por trás do que está acontecendo hoje, atualmente, nesse atual governo, desenvolvimentista ou patrocinador dos interesses do agronegócio. É claro que eles existem, mas isso não fica claramente, porque não se enxerga esse projeto, e esse ataque feroz em várias frentes,
que vem também... Hoje a gente vai estar falando aqui do ICMBio e da reestruturação, mas poderíamos falar de várias outras frentes que estão, inclusive, sendo abordadas também com muitas medidas e com muitas estratégias no âmbito do Ministério Público Federal. Hoje, a gente vê que esse ataque feroz ele traduz, aparentemente, aí um ódio pelo meio ambiente. Não visualizo nada muito consistente ou ordenado por trás. Eu vejo que é realmente uma ideia de, inclusive, aproveitar a pandemia para passar esse tipo de medida. Obrigada, doutor Leandro. Muito bom ouvir, especialmente coisas concretas, né? A atuação do Ministério Público na ponta e os resultados, assim. Então, obrigada pela sua apresentação. Eu queria chamar o Denis Rivas. O Denis vem representando a ACEMA, e a ACEMA tem sido uma das principais entidades na linha de frente, né, de enfrentamento ao desmonte quando a gente fala dos servidores. Então, é a instituição, a entidade, na verdade, que tem se posicionado muito fortemente em defesa, né, tanto do IBAMA quanto do ICMBio, e o Denis vai falar para a gente sobre o desmonte da estrutura de gestão do ICMBio no atual governo, no governo Bolsonaro, sob o comando do antiministro Ricardo Salles. Denis, está contigo. Eu vou pedir para a gente ser mais... são 10h30, a gente tentar se manter dentro de 10 minutos, extrapolando um pouquinho, mas assim, tentar se manter no tempo, porque a gente tem bastante gente depois para o debate, tá bom? Denis, contigo. Legal. Obrigado, Ângela. Eu queria começar agradecendo à Frente Parlamentar Ambientalista e a todos os companheiros aqui dessa live, dessa conversa. Quero mandar um abraço especial para os companheiros, os colegas do ICMBio, do IBAMA, do Serviço Florestal Brasileiro e do Ministério do Meio Ambiente. Bom, vou começar apresentando um pouco o panorama do ICMBio, né? O ICMBio foi criado em 2007 saindo das atribuições do IBAMA. A gente cuida hoje de 334 unidades de conservação que totalizam quase 10% do território continental brasileiro e cerca de 24% do território marinho, né? Bom, para cuidar dessas unidades de conservação todas, a gente tem hoje 1.389 servidores apenas. E só para dar um panorama inicial também, o Ministério do Meio Ambiente, ele tem de orçamento 3 bilhões de reais, que representa 0,05% de todo o orçamento da União. Então, é uma tarefa praticamente impossível de ser realizada se não fosse o trabalho dos servidores muito aguerridos e em parceria direta com a sociedade, com o Ministério Público, com as ONGs e com os atores sociais que estão presentes nesses territórios aí por onde estão as unidades de conservação, né? Queria também começar falando sobre a estratégia das coordenações regionais. O ICMBio funcionava com 11 coordenações regionais. Todo esse planejamento territorial foi elaborado a partir de estudos técnicos dos servidores, com especialistas da área privada que fizeram consultorias desde o princípio. Então, a gente sempre teve muito diálogo dentro do ICMBio com as áreas técnicas de fora, os especialistas, né, da conservação ambiental, referências no mundo todo, né? E nessa lógica a gente estruturou as coordenações regionais, as unidades administrativas e financeiras também davam um apoio nos contratos e também na elaboração de editais de concessão, como é o caso das concessões que funcionam hoje no Parque Nacional da Tijuca, que eu tenho mais experiência
pois sou servidor lotado nessa unidade de conservação, né? Foi nessa unidade de conservação que a gente tem as experiências, talvez as mais recentes e rentáveis para o Instituto Chico Mendes, que é a concessão que dá acesso rodoviário e por trem ao Corcovado, né? Então, tem todo um trabalho vinculado ao plano de manejo da unidade, que derivou dos estudos que chegaram a essas concessões. Também tenho que falar sobre a gestão integrada, que é uma experiência que o ICMBio iniciou ainda em 2005, mas era uma experiência totalmente vinculada à lógica territorial. Então, eu tenho também participação na fundação da gestão integrada Cunhã Jacundá, que são 3 unidades de conservação no estado de Rondônia, que tinham o Rio Madeira como o seu eixo principal, onde os atores sociais, de fato, eram compartilhados. Os ribeirinhos, eles não tinham essa limitação de, aqui é uma estação ecológica, aqui é uma reserva extrativista, até porque eles estavam no território antes da criação dessas unidades de conservação. Então, o nosso trabalho na criação da gestão integrada tinha exatamente essa lógica da participação social nos conselhos e numa lógica de integração do planejamento dos servidores para otimizar, de fato, os recursos humanos e os recursos financeiros. Por que eu estou dizendo isso, né? Com a reestruturação, toda essa lógica de construção a partir do diálogo e a partir de embasamentos técnicos e de uma lógica territorial de integração com os atores sociais veio abaixo. O que a gente percebe nessa reestruturação foi um redesenho que está muito longe de atender às necessidades da sociedade e muito longe de ter uma dinâmica integradora com os territórios. De cara, nós perdemos 42 cargos comissionados, dentre os poucos cargos, porque eles foram agrupados justamente para elevar o nível salarial e poder atrair outros perfis aí que a gente está identificando pela lógica atual, que vão ser ocupados por militares, por policiais militares, que é o perfil atual da diretoria e da presidência do Instituto Chico Mendes e também dessas novas gerências regionais. Então, o que acontece? Nós tínhamos 11 coordenações regionais espalhadas pelo Brasil e, nessa nova lógica, nós vamos ter apenas 5 gerências regionais. Dessas gerências regionais, só uma é que vai ser ocupada por um servidor de carreira e as outras 4 coordenações regionais estão sendo ocupadas por militares, por policiais militares. Um caso emblemático é o da Amazônia, que está perdendo 5 coordenações regionais e a gente vai ficar apenas com uma gerência regional localizada em Santarém. Isso é uma perda terrível, porque nós tínhamos uma experiência acumulada nessas coordenações regionais, elas apoiavam as unidades de conservação nas questões jurídicas, a gente tinha as procuradorias especializadas que davam apoio a essas unidades de conservação, também faziam o julgamento dos autos de infração, né, que estavam abrangidos na sua região, e tinham um apoio muito customizado, personalizado nas unidades de conservação, um apoio na formação de conselhos, na realização de reuniões com a participação social, na elaboração de novos editais de concessão de serviços, tudo isso com muito diálogo com a sociedade e internamente junto aos servidores. Tudo isso não foi respeitado nessa reestruturação, muito pelo contrário, os processos estão todos sigilosos, os servidores foram todos pegos de surpresa, não foram consultados nesse processo, e agora a gente, na mesma tacada, foi publicado um novo código de ética, que a gente está percebendo que tem também um viés intimidatório muito forte, tentando afastar
os servidores da sociedade, afastar a participação social da gestão das unidades de conservação, e é uma lógica, essa banalização da gestão integrada, né, que está sendo colocada em prática, uma lógica que está cheia de contradições, né? Mesmo a justificativa de a diminuição de recursos, de otimização no uso dos recursos, já foi tratado aqui pelo Dr. Leandro, né, que não se sustenta. As unidades de conservação foram agrupadas sem nenhuma lógica territorial de fato, e as distâncias vão inviabilizar realmente a proteção dessas unidades. A realização de reuniões de conselho vão estar extremamente dificultadas, porque pelo SNUC o presidente dos conselhos é o chefe da unidade de conservação, e nesse modelo de agrupamento de 5, 6, 7 unidades de conservação, fica inviabilizada a realização de reuniões de conselho, porque não tem um respeito à dinâmica territorial, à dinâmica da existência de atores sociais no território. Essa dinâmica não foi respeitada na criação desses novos NGIs. Isso acho que é o grande ponto aí para a gente destacar de diferente nessa grande tacada aí de criação numa canetada, né, desses novos NGIs. Queria apontar também outras grandes contradições nessa atual gestão do Instituto Chico Mendes. Teve a questão do teletrabalho, que apoiava muito na elaboração de planos de manejo, na regularização fundiária, na avaliação dos autos de infração, no apoio à coordenação de fiscalização. Então, isso foi sem nenhuma justificativa, sem nenhum estudo, simplesmente foi suspenso, assim, de uma hora para outra também pegou todo mundo de surpresa, e esses processos todos que são estratégicos, que eu mencionei, né, plano de manejo, regularização fundiária, fiscalização, né, tudo isso ficou sem um lugar, os processos foram interrompidos de uma hora para outra. Isso já é a primeira contradição, porque tinham ganhos de produtividade, inclusive publicados no Diário Oficial, recentemente, um pouco antes da suspensão do teletrabalho. O próprio Instituto Chico Mendes tinha reconhecido os ganhos de produtividade. Isso é uma tremenda contradição. Outra contradição enorme é a questão da fiscalização. Nós, desde o começo desse governo, nós tivemos 6 coordenadores de fiscalização diferentes. Você imagina que em 16 meses, 17 meses, nós tivemos 6 coordenadores. É uma área estratégica, sensível, complexa. Se você não tem uma continuidade no planejamento, você não consegue executar o planejamento da fiscalização. Para piorar a situação, nós estamos há 4 ou 5 meses sem um coordenador de fiscalização. Quem responde hoje é um servidor que não está nomeado de fato, ele é interino. Então, você pega uma área sensível, importante, num momento em que os desmatamentos estão batendo recordes e a gente não tem um coordenador de fiscalização no Instituto Chico Mendes. Olha, eu vou evitar adjetivar. A gente tem as coordenações regionais, como eu mencionei, né? Elas têm muita experiência no apoio às unidades de conservação. Então, eu vou pegar o exemplo da Coordenação Regional do Rio de Janeiro, que foi fundamental, junto com a Unidade Avançada Administrativa e Financeira do Rio de Janeiro, na elaboração dos contratos e dos editais de concessão. O governo coloca as concessões de serviços públicos como uma prioridade. E como que você pega equipe com experiência, equipe que tinha talvez a melhor experiência do Instituto Chico Mendes na elaboração de
contratos de concessão e desmonta a estrutura. Você pegar a sua área de inteligência e desmanchar. Como que você consegue realmente justificar que essa é uma área prioritária se você pega as pessoas que tinham mais experiência e desmonta as equipes? Isso, acho que é algo que demonstra uma tremenda contradição, né? E, bom, o Parque Nacional da Tijuca, que é o parque mais visitado, né? Também estamos sem chefia aí há uns 4 meses, né? Nós tivemos uma chefia que ficou pouco mais de um mês durante a pandemia, mas desde março a gente não tem chefe no parque mais visitado do país, né? Bom, para concluir, para chegar aí já dando um encaminhamento mais final, né? Essa reestruturação, me parece claro que está tentando afastar a sociedade da gestão das unidades de conservação, está tentando alijar os servidores do planejamento das unidades de conservação, do planejamento mais estratégico, mais sensível, e dizer que os servidores vão resistir enquanto a gente tiver Estado democrático de direito, os servidores vão estar do lado da sociedade, porque a gente tem uma vocação e a gente participa de uma missão que está muito além da carreira, muito além até do salário. A gente tem uma missão junto com a sociedade e isso a gente não abre mão. Por isso que, como a Ângela colocou, a ACEMA Nacional se coloca ao lado dos servidores e ao lado da sociedade aí, na defesa das unidades de conservação. Para concluir, eu queria relembrar a frase infeliz aí do ministro Ricardo Salles, né? Porque ele colocou claramente que está se aproveitando de uma lógica de uso de pareceres para dar as suas canetadas, né? Para evitar a cana. Eu acho que isso dá para todos os colegas que, por acaso, estiverem se sentindo pressionados aí para não fazerem pareceres que vão contra as suas convicções, para denunciar isso para o público, para a associação, porque a gente não vai aceitar a posição de canetadas aí para livrar o ministro de uma eventual cana que, enfim, a gente, na verdade, considera que a justiça precisa ser feita nesse caso que ele se acusou, né? E é isso, eu queria aqui deixar o meu abraço aí a todos. Oi, Ângela. Oi, Rodrigo. Oi, só fazer alguns registros, né? Nós estamos com a presença dos deputados Nilton Tato e Ayrton Faleiro. A gente quer agradecer muito, mais uma vez, a presença de ambos. Nós estamos com a presença do ex-ministro Zé Carlos Carvalho. Muito obrigado, ministro, pela presença. E também com o Vicentinho, que é ex-presidente do ICMBio também. O Vicentinho está sempre com a gente e, às vezes, a gente acaba esquecendo dele, mas hoje, nesse debate do ICMBio, eu achei bacana a gente poder registrar isso também. E devolver a palavra para a Ângela, né? Hoje que nós estamos debatendo a situação das nossas áreas protegidas e nosso querido ICMBio. Tá, obrigada, Rodrigo, e obrigada, Denis. Vou chamar rapidamente o Marete aqui, até para a gente poder dar a palavra a essas pessoas que estão acompanhando hoje, ao ex-ministro José Carlos e ao Vicentinho e aos outros. Gostaria de pedir ao Marete que fosse bastante objetivo na sua fala, para a gente poder conduzir logo para o encaminhamento e poder abrir também a palavra para todos. E agradeço muito ao Marete por estar aqui hoje, que tem sido uma voz de resistência muito forte nesse contexto todo. Marete, contigo. Muito obrigado, à Frente Ambientalista, Rodrigo, Ângela, todos os colegas de painel. Muito obrigado aos que nos assistem, nos acompanham e que resistem de uma forma inteligente, capaz, estratégica. E eu queria, hoje, especialmente agradecer
de forma particular, aos servidores do ICMBio e estender aos servidores de todas as unidades de conservação do Brasil que continuam na frente, no front, continuam lutando nas diversas frentes e defendendo aquele patrimônio que é nosso, que é da sociedade brasileira e que é do mundo. Eu começo por dizer que me estranha um pouco a gente discutir tanto que a Polícia Federal é uma instituição de Estado e a gente não dizer que o ICMBio deve ser uma instituição de Estado. IBAMA e ICMBio têm poder de polícia administrativa. E, nesse sentido, também tem a responsabilidade de fiscalizar, eventualmente de autuar e de ter processos de punição e avaliação que se relacionam, às vezes, contrário a interesses políticos, como a gente viu na Estação Ecológica de Tamoios. A gente entende também que, no caso do ICMBio, cerca de 15% do território nacional, cerca de 9% do território terrestre, cerca de 24% do território marinho, são protegidos para bem da sociedade, para o bem de todos. E essa é uma função que não pode ser dependente de oscilações políticas de momento. Nós não somos contra a nomeação, a ter cargos políticos alinhados, mas nós somos contra o uso das instituições para interesses equivocados, como um certo ministro tem feito, que a gente costuma chamar o ministro da destruição do meio ambiente, e não conceber que essas áreas protegidas são para o bem da nação. Eu queria passar algumas reflexões de alguns pontos bem rápido, para atender o tempo. Em primeiro lugar, na questão de desmatamento. Tem um caso clássico, que é o caso de Rondônia, e o Denis aí pode falar melhor. Estudos demonstraram que o desmatamento de Rondônia, que começou décadas atrás, avançou no estado inteiro, e o que sobrou, apesar de algumas terem sido afetadas, e algumas bem afetadas, o que sobrou de floresta amazônica de forma intacta foram terras indígenas e unidades de conservação. A gente pode fazer a mesma análise para a Mata Atlântica, que hoje é o dia dela, o nosso dia da Mata Atlântica, e pensar nos limites do Parque Nacional de Iguaçu. O que sobrou de floresta atlântica de interior, naquela região do oeste do Paraná, é Parque Nacional, é unidade de conservação. Mas a gente podia pensar isso de outra forma. O próprio ICMBio, os valorosos técnicos do ICMBio, têm demonstrado, através de estudos, teses de doutorado feitos nos Estados Unidos e também estudos no Brasil, que hoje nós temos aproximadamente 15-1, ou seja, a cada R$1 investido numa unidade de conservação federal, gera R$15 na economia. Os dados de 2018 falam em ter gerado 2,5 bilhões de reais pela visitação só das unidades de conservação federais, algo que movimentou a economia aí por volta de 10 a 15 bilhões de reais. A gente pode falar também da importância para as populações tradicionais. O ICMBio é responsável de forma direta por cerca de quase 70 mil famílias em reservas extrativistas e outras unidades de conservação similares. Existe o caso de algumas florestas nacionais que são dedicadas também às populações tradicionais extrativistas. Se a gente considerar as APAs com os pescadores na zona costeira, Baleia Franca, Delta do Parnaíba, etc., provavelmente nós temos cerca de 150 mil famílias em unidades de conservação federal de população extrativista tradicional. E isso significa algumas centenas de milhares de pessoas que, pela Constituição, a gente deve apoiar e proteger. Lembrar também que o estudo Quanto Vale o Verde, liderado pelo colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Cadu Jung, chegou à conclusão que as nossas unidades de conservação representam, no nível nacional, por volta de 70 bilhões de reais anuais.
aí a conta do carbono, da proteção da água é muito importante. Esses dados econômicos servem para mostrar que não é uma coisa só de ecologista, mas eu iria um pouco além disso. Eu diria que as áreas protegidas, hoje em dia, elas são fundamentais para fins importantes de qualidade de vida. Na época que eu fui presidente do ICMBio, a gente fez um debate, por exemplo, sobre as religiões, e tinha um sem número de líderes de religiões, budista, judia, católica, etc., dizendo essa natureza que vocês ajudam a proteger também é interesse nosso. Então, cabe a nós pensar numa gestão das unidades de conservação mais inclusiva, mais aberta, atendendo os interesses da sociedade, respeitando para a não degradação. E aí o turismo de base comunitária deve se combinar com as concessões, a gestão direta com as parcerias, os voluntários. O voluntariado está fazendo hoje um trabalho excepcional, por exemplo, nas propostas das trilhas de longo percurso. Então, a sociedade quer, apoia, defende e deve ter um espaço para colaborar. As pesquisas científicas, então, nem se falar quanta coisa é gerada, e a gente podia referenciar isso nesse momento de pandemia. Eu publiquei há poucos meses, um pouquinho antes da gente entrar em distanciamento social, um estudo sobre saúde e natureza. Eu fiz uma revisão de várias dezenas de publicações científicas, a maioria delas da área médica e da área psicológica, mostrando que as áreas protegidas colaboram com o bem-estar das pessoas nas cidades. Apenas a vista, olhar para elas já é benéfico, ir visitar, muito mais. Depois eu tenho feito algumas considerações para diferentes meios, refletindo que a gente não pode esquecer da natureza nesse momento de angústia. Então, existe toda a discussão de se o desmatamento vai gerar mais zoonoses, se no caso do Covid-19 veio da natureza através da alimentação de animais silvestres ou não, mas o que a gente pode dizer é que, e a Fiocruz demonstra, a existência da biodiversidade diminui o impacto das pandemias, e o meu estudo bibliográfico demonstrou que a presença do verde ela traz o bem-estar para as pessoas. E aí cabe a nós trabalhar para fazer isso de forma mais equitativa, para defender as populações tradicionais, mas também aquelas populações que nas cidades têm menos acesso ao verde, seja por razões culturais, por dificuldades sociais ou econômicas. Com esse aspecto, eu queria lembrar que o mundo está pedindo mais áreas protegidas. O IPBS, que é o Instituto, é uma plataforma internacional sobre biodiversidade, que equivale ao IPCC no clima, demonstrou que existe 1 milhão de espécies em perigo e que nós perdemos já quase 2/3 dos habitats naturais. Então, os cientistas estão pedindo pelo menos 30% protegido e pelo menos o ideal seria 50% protegido. Protegido não só em unidades de conservação, mas outros tipos de áreas protegidas, no nosso caso, como as terras indígenas e outras. Eu queria só lembrar que nós não cumprimos as metas de biodiversidade para 2020, as chamadas metas Aichi, porque elas falam em 17% do território terrestre e 10% do território marinho, mas com efetividade, ou seja, com eficácia, com representação ecológica, com gestão equitativa de inclusão das pessoas. Então, se a gente pegar os 5, 6 critérios, nós ainda não cumprimos, mas estávamos num bom caminho. Eu queria terminar refletindo, e eu deixei um espaço menor para o fim, porque o Denis já falou quase tudo, sobre a reestruturação do ICMBio atual. É óbvio que 5, agora chamadas gerências regionais, não dão conta das 334 unidades de conservação federais e de um espaço enorme, aí de cerca de 10, 15% da Amazônia, com uma só. É óbvio que São Paulo não tem o número de unidades de conservação federais que tem o Rio de Janeiro, então não faz o menor sentido a localização delas. Então, se nós tínhamos 11 ou 13, ou variou ao longo do tempo, claramente diminuir o número de coordenações regionais
agora chamadas gerências, não é benéfico para fazer a gestão das unidades de conservação. Os NGIs, e o Denis já falou lá uma ideia de princípio, mas na minha época como presidente, a gente soltou uma portaria dizendo NGI, agrupamento, significa aumentar a conservação, integrar as áreas que fazem sentido no nível regional para ter uma visão mais ampla e equipes mais fortes. É claro que o ICMBio carece de pessoal. É claro que o ICMBio carece de orçamento. Na época que eu fui presidente, eu refletia dizendo que talvez a gente tinha 10% do pessoal e do orçamento necessário. Mas é claro que fazer a otimização para poder gerir as áreas é necessário. Mas o que tem sido feito nessa reestruturação parece claramente, primeiro, tirar o servidor do campo, tirar ele do contato com a sociedade, tirar ele da atenção à população tradicional, tirar ele da fiscalização do embate. Segundo, favorecer a entrada de gente que não é da casa, que não conhece tecnicamente o assunto e que vai ficar mais confortavelmente estabelecido em outros lugares. Por isso, o meu agradecimento inicial, e agora para terminar, do valoroso trabalho dos nossos servidores públicos, do ICMBio e de outras unidades de conservação, que muitas vezes conseguem gerir, com esse número pequeno que o Denis referiu, uma área tão grande como eu mencionei, só porque cada um deles se desdobra em 2, 3, até 10. Então, nesse momento, o que eu queria que a gente pensasse vamos pensar no ICMBio e nas unidades de conservação da mesma forma que alguns estão defendendo a Polícia Federal. Isso é um interesse de Estado, isso tem que estar longe da política do momento, isso interessa a sociedade. O mundo inteiro está pedindo mais e melhor proteção e a gente devia discutir em 2020, agora vai ser em 2021, um novo acordo global pela natureza e pelas pessoas. A natureza faz bem à saúde. As unidades de conservação são a melhor forma da gente conservar a natureza e oferecer para o acesso da população, e devemos lutar para que isso seja cada vez mais equitativo, pensando nas pessoas mais carentes. Muito obrigado, fico à disposição para o debate. Muito obrigado, Marete. Fala muito necessária, muito... a gente precisa mexer mesmo com a né? A gente tem que levantar e defender o que é nosso. E para finalizar essa rodada de apresentações, em nome da Coalizão Pró-UCs, eu vou passar rapidamente um posicionamento que a gente fez. A Coalizão Pró-UCs é um coletivo de organizações não governamentais que tem atuado aí nos últimos 6 anos em defesa e pelo fortalecimento das unidades de conservação do Brasil, em várias frentes diferentes de comunicação, na frente de defesa, no advocacy, e também na valoração e valorização das unidades de conservação. E, nesse aspecto, o Quanto Vale o Verde, que o Marete citou, ele foi um estudo muito importante que deu vários dados para a gente de quanto as unidades elas trazem benefícios para a gente. Por quê? A gente sempre ouve, né, falar que unidade de conservação, a gente ouve pelos setores mais retrógrados, que unidade de conservação não serve para nada. Não é verdade. Além de fornecer a condição básica para a gente viver, que vem da biodiversidade, que vem da natureza, que vem da produção de água, de ar, de solo, de polinização, a gente também tem as unidades de conservação trazendo inúmeros benefícios econômicos para a nossa sociedade. Como o Marete disse, para cada R$1 investido, R$15 são gerados. E, para lembrar, só para citar, né, o ministro Ricardo Salles costuma falar muito sobre turismo, sobre a vocação do Brasil e sobre o quanto as unidades de conservação deveriam ser melhor utilizadas para turismo. Pois bem, eu queria trazer um dado aqui para a gente, que é o seguinte: nos Estados Unidos, o valor de arrecadação pelos parques nacionais americanos pela visitação é maior do que o valor que a gente arrecada com a soja no Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Porque nos Estados Unidos, para cada 1 hectare conservado em áreas protegidas, você tem um investimento de $150 por ano. Aqui a gente tem medíocres R$3 investidos. Não tem como beneficiar e gerar renda
se você não investir. E é muito fácil dizer que unidade de conservação não funciona quando você não tem um investimento adequado. O Denis trouxe para a gente que o ICMBio tem um total de 1.339 servidores. Numa conta rápida, considerando apenas as áreas terrestres, que somam um pouco mais de 75 milhões de hectares, a gente teria um servidor para cada 56 mil hectares. Um servidor cuidando de 56 mil hectares no país da grilagem, no país do desmatamento, no único país que não baixou as suas emissões nessa época de pandemia. É absurdo e insano dizer que meio ambiente atrapalha o desenvolvimento do país quando ele sequer é colocado na conta do Estado. Nesse processo, como se não bastasse esse panorama que não é novo e que já é medíocre, a gente tem esse cenário de desmonte e desmantelamento do ICMBio. Quando você passa de 11 coordenações regionais para 5 gerências regionais, onde a Amazônia inteira fica só sob uma delas, quando você coloca 334 unidades de conservação, e a informação que a gente tem é que vem pela frente aí um total de 63 núcleos de gestão integrada, sobrando apenas 82 unidades de conservação com chefes de unidades e as demais agrupadas em núcleos que não necessariamente fazem sentido. Quando você perde os postos, 42 postos de chefia só nos últimos 2 meses, e você coloca pessoas que não têm um arcabouço técnico para cuidar do que resta de coordenação e de postos de chefia, você tira 42 chefes que eram técnicos e você coloca pessoas que não vêm da área técnica. E aí não me interessa de onde eles vêm. Interessa que eles não têm o preparo adequado para cuidar do território, do patrimônio natural brasileiro. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. E não é uma questão deste governo. As unidades de conservação não pertencem ao governo, pertencem à sociedade. Constitucionalmente, a gente tem que defender as unidades de conservação. O artigo 225 é muito claro no dever do Estado de promover um ambiente equilibrado para essa e para as futuras gerações. O SNUC, esse ano, a gente deveria estar comemorando os 20 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Um sistema que, como o Rodrigo falou, o deputado Rodrigo Agostinho falou, foi arduamente construído. E o que a gente está fazendo? A gente está brigando para não perder o que resta desse sistema, para não ver ele escoar pelo ralo. Isso é muito sério. Isso no país que tem a maior biodiversidade do planeta. A nossa responsabilidade não é somente com o meio ambiente. A nossa responsabilidade é com a humanidade, é com a gente, é com a nossa sociedade. Dados do Quanto Vale o Verde, por exemplo, demonstram que 24% da água que abastece as cidades vem de dentro das unidades de conservação. Que boa parte da energia elétrica só existe porque vem de dentro das unidades de conservação. Então, proteger adequadamente, estruturar unidades de conservação é, antes de mais nada, para garantir o bem-estar da nossa sociedade. Não tem como ser de outra forma. Eu não vou entrar em detalhes lendo a nota toda que a coalizão promoveu, porque acho que muita coisa já foi falada aqui em relação aos NGIs, em relação às coordenações regionais. Mas uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é que, quando a gente coloca no macro, às vezes a gente perde alguns detalhes. Mas a gente tem que pensar no micro. O que isso significa? Por exemplo, um dos núcleos de gestão integrada de Manaus, possivelmente com 10 funcionários, que englobaria 4 unidades de conservação, que juntas somam mais de 4 milhões de hectares. 10 funcionários para cuidar de 4 milhões de hectares. No caso do Sudeste, antes você tinha uma coordenação em Minas e outra no Rio de Janeiro, agora essa coordenação, por alguma razão que a razão desconhece, foi parar em São Paulo, no bairro dos Jardins, né? Bem perto das unidades de conservação. Só que não. A diretoria paulista. Esse é o critério. Então, assim, a gente está vendo um desmonte, e um desmonte que, às vezes, não é tão claro, porque ele não atinge a sociedade diretamente, imediatamente. Mas o preço que a gente vai pagar é muito grande, é muito sério, é muito alto. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, assim, aqui, hoje, nesse momento, eu acho que a gente tem que fazer um apelo à sociedade, para a sociedade
nos ajudar a defender esse patrimônio que é nosso. E, assim, o ministro Salles falou em questões infralegais. Tudo o que ele está fazendo dentro do ICMBio, ele está trabalhando no infralegal, através das canetadas que ele pode fazer as alterações. É claro que o ministro Salles representa muito bem o chefe dele. Agora, o que a gente precisa fazer é, dentro desse infralegal, buscar os caminhos jurídicos para reagir a isso e não deixar o nosso patrimônio natural ir pelo ralo, como eles estão fazendo. É isso que eu queria colocar para vocês. Eu acho que eu chamo o Rodrigo Agostinho de novo para fazer um fechamento, e aí a gente abre para o debate, chamando logo em seguida o deputado Newton Tato. Obrigado, Ângela. Nós já temos algumas perguntas, eu vou fazer meio que em bloco. A Alba Simon pergunta, e acho que seria aí para o nosso representante do Ministério Público, como obter cópia da recomendação do Ministério Público relativa às unidades de conservação federais da região dos lagos, e se esse novo Código de Ética já foi alvo de alguma recomendação do Ministério Público Federal. O Emanuel Alencar está perguntando o que vai acontecer com a sede da APA de Guapimirim e da Estação Ecológica de Guanabara. Não sei se alguém saberia responder. Essa do Código de Ética quem fez foi o Conte Marcelino. E a Alba Simon também pergunta qual é a base de sustentação política do Salles, né? Então, aí acho que é uma pergunta mais geral, mas basicamente a gente tem a sociedade rural brasileira que dá essa sustentação para ele. Realmente a gente vive momentos bem complicados. Eu não sei quem gostaria de comentar, eu gostaria de ouvir o nosso ex-ministro Zé Carlos Carvalho e os nossos deputados também, o Newton Tato e o Ayrton Faleiro. Zé Carlos, gostaria de fazer um comentário geral? Ok, eu já tinha até anunciado que não ia falar para doar meu tempo para os debates, mas já que você está me dando a palavra, eu vou fazer apenas um comentário muito curto diante desse quadro trágico que nós estamos atravessando. Apenas para realçar a importância da mobilização da sociedade. A nossa área é dominada muito pela cultura técnica. Sobretudo a área de biodiversidade, é muito técnica. O momento é de ação política. Aqui, né? É de mobilização. Por quê? É de mobilização mesmo da sociedade, como o Cláudio havia mencionado. Então, nesse momento, é menos discussão técnica e mais ação política, porque nós estamos enfrentando um processo devastador. E a gente que conhece um pouco sabe que há muita coisa que esses caras podem detonar através de medidas infralegais. O nosso deputado Rodrigo Agostinho aí, que nos representa, o próprio licenciamento ambiental, né, ele pode ser profundamente alterado se você alterar a 01 do CONAMA. A 01 do CONAMA é a espinha dorsal do licenciamento ambiental brasileiro. Se esses caras alteram a 01 do CONAMA, você muda completamente as regras do jogo. Até porque a Lei Nacional de Meio Ambiente ela não trata, por exemplo, do licenciamento trifásico, isso está tudo na 01. Então, só estou citando um exemplo dos problemas que nós podemos vir à frente. Então, o momento é de resistência, é de mobilização, é de ação política. Nós não podemos ficar na omissão e na indiferença, deixando esses caras fazerem o que eles propositadamente querem fazer. Nós não podemos nos surpreender, porque esses caras assumiram o poder para fazer o que estão fazendo. Então, esse é um ponto rápido que eu queria comentar e deixar que o tempo flua para o debate. Obrigada, ex-ministro. Eu passo a palavra agora para o deputado Tato e, em seguida, eu primeiro passo a palavra para o deputado Tato e, em seguida, para o Ayrton Faleiro. Deputado, por favor.
Bom dia, Ângela. Aqui cumprimentar, parabenizar pelo evento, também o nosso coordenador, o deputado Rodrigo Agostinho, cumprimentar o deputado Ayrton Faleiros, cumprimentar os expositores aí, o Denis, o Leandro e o Cláudio Maretti, e também do Vicentinho, que está acompanhando. Quero aqui cumprimentar, na verdade, todos os servidores do ICMBio, parabenizar você, Maretti, você, Vicentinho, pelo trabalho fantástico na estruturação do próprio ICMBio, como para guardar esse rico patrimônio do brasileiro, né? E não só da nossa geração, como também das gerações futuras. Eu quero aqui me somar, cumprimentar aqui o ministro José Carlos Carvalho, que esse momento, e por isso a minha fala é uma fala um pouco mais até política, esse momento de resistência e ontem, inclusive, na nossa conversa, o Rodrigo até falou, a Ayrton também estava, vários aí de vocês estavam também, é o momento de a gente ter a capacidade de manter aquela ampla articulação que nós tivemos aí no último mês, na luta contra a votação da MP 910. Né? Mas, nesse momento, nós precisamos, como disse o Rodrigo Agostinho no início da fala, né, na abertura, nós precisamos ter a capacidade de manter esse grau de articulação para fazer um enfrentamento, para tirar os Salles do Ministério, porque tirar os Salles também do Ministério é de um simbolismo muito grande da luta maior que nós precisamos tirar o Bolsonaro também do governo. Nós precisamos tirar todo esse governo, porque ele todo representa retrocessos em todas as áreas, e em especial na ambiental. Eu até tinha provocado ontem, porque nós precisamos fazer um levantamento. Se a gente pegar, é bem provável que a maioria das medidas adotadas pelo governo Bolsonaro como um todo impacta consideravelmente a agenda ambiental. Estou falando em geral, né? De todas as medidas. Então, ele faz mal para o Brasil, faz mal para o meio ambiente, né? E não interessa. Então, essa agenda política do enfrentamento, da resistência, porque às vezes a gente, todo dia é uma coisa que a gente tem que correr atrás, acionar o judiciário, fazer a luta política dentro do Congresso Nacional, mobilizar, né? Estar junto aí na mobilização com a sociedade civil organizada, mas não dá conta, porque é uma atrás da outra. Então, a conclusão que nós precisamos fazer é tirar logo esse governo. Tá? Mas aí, eu queria também colocar alguns desafios. Os desafios que, nesse momento, a gente também precisa refletir. Tá? Evidente que o Brasil já vinha com uma crise econômica muito grande, já vinha de um bom tempo o desmonte de todo o sistema ambiental, né? Se intensificou, evidentemente, no governo Bolsonaro. Vem a pandemia, portanto, o país, do ponto de vista econômico, vai estar em frangalhos, tá? Vamos dizer assim. Está arrebentado, e há um desafio que está sendo colocado para toda a sociedade, e a gente está assistindo já em outros países que estão pensando as saídas pós a crise da coronavírus, tá? De que como é que eles estão se arranjando. E em alguns países até inspirador, e que nós precisamos aqui, então, também ter essa reflexão. Então, como se trata de um debate específico, tá, sobre as UCs, e todo mundo aqui já colocou, e todo mundo que está participando aqui está careca de saber da importância dela do ponto de vista da proteção da biodiversidade, né, e outros atores, nós temos um desafio aqui de fazer com que a população entenda a importância dela, inclusive do ponto de vista econômico. Tá? A gente sabe que muitas UCs, parte dos conflitos, tá, que a gente vinha percebendo, às vezes parte desses conflitos tem a ver com a comunidade ou de moradores de dentro ou do entorno dela. Porque, às vezes, essas populações, comunidades, não sentem aquela unidade de conservação como importante para elas também. Então, esse é um desafio que nós precisamos enfrentar, que é mais ou menos isso que a Ângela colocou,
enfrentar do ponto de vista de colocar no centro do debate o quanto que ela pode ser útil, né, do ponto de vista econômico, de melhoria de qualidade de vida da comunidade, do entorno, né, e também daqueles que, dependendo do tipo de unidade de conservação. Então, esse é um desafio que nós precisamos pensar aqui, o que é que nós queremos que seja alavancado em termos de propostas, né, para viabilizar essas unidades, como também um espaço de geração de renda, de qualidade de vida, porque nós temos que nos concentrar, né, também nesse momento para aproveitar o que é que nós vamos propor, entendeu, para a saída, né, para a reconstrução do Brasil pós a pandemia. E aí as unidades de conservação ela tem um papel importante também para propor, né, e ajudar a resolver os desafios, considerando elas como pela sua importância do ponto de vista da biodiversidade, mas também do ponto de vista da geração de renda e de qualidade de vida para as pessoas. Então, parabéns, Ângela, e parabéns, Agostinho, entendeu, por esse debate. Obrigado, um abraço. Deputado Ayrton, vamos ouvir você agora. Deputado. Vamos. Bom, agradecer aí a participação com vocês. Eu estava prestando atenção nas exposições e muito forte o debate aí sobre a desestruturação do ICMBio e muito forte o debate sobre as unidades de conservação, né? E tem um componente aí que eu diria assim, nós vivemos no Brasil algumas crises, né? E isso dificulta a nossa ação parlamentar, da sociedade. A crise da pandemia, a crise da economia, a crise ambiental e a crise política, né? É nesse mundo que nós estamos navegando. E eu queria, então, comentar um pouco aí sobre esse debate das unidades de conservação. Quando nós estamos falando de unidade de conservação, nós estamos falando de um conceito amplo, né? As unidades de uso comum, unidades protegidas e assim por diante. Eu sou muito suspeito a fazer essa defesa, porque eu, como sindicalista, como deputado estadual e agora como federal, sempre fui defensor da criação das unidades de conservação, quilombolas, indígenas e principalmente extrativistas. Aqui no Pará, eu acho que nós somos o estado que tem o maior número, a maior quantidade de unidades de conservação das diversas modalidades, né? Mas eu observo, eu queria dizer a vocês, tem um encorajamento a partir desse discurso oficial do governo Bolsonaro como um todo, do próprio presidente, mas eu acho que materializado no vídeo do Salles, que tem encorajado esses segmentos do capital predador a ir, mesmo sem mudança na legislação, forçando a barra para ir lá retirar recursos naturais, para ocupar, para invadir, digamos, esses territórios de unidades de conservação, né? Mas eu acho que o grande risco é o que está desenhado, da flexibilização da legislação. Você tem a medida provisória 910, que ela está na geladeira, eu acho que no discurso do ministro ela perde força, né? Entende? Mas esse é um componente, isso eu estava falando de terras públicas, mas nós temos projetos de lei, por exemplo, para reduzir a unidade de conservação, para mudar a modalidade para que ela deixe de ser de uso comum, podendo vender, lotear, etc., e adeus, né? Então, eu diria assim, ou a gente faz um grande movimento nacional e internacional em defesa dessas unidades de conservação, ou daqui a pouco elas serão desconfiguradas. E ao desconfigurar as unidades de conservação, em especial aqui na Amazônia, nós estaremos desconfigurando o bioma amazônico. Então, é uma questão muito profunda. Acho que o Zé Carlos tem muito acúmulo sobre isso, né? Então, eu queria fazer um chamamento, né, e é uma disputa na opinião pública geral, mas tem uma disputa de base, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Eles estão tentando
fazer com que o morador da Resex ele fique favorável dessa categoria, que eles, claro, eles estão perdendo majoritariamente, ele tem que segurar esse debate, né? Então, é uma preocupação muito grande. E, por último, eu participei da reunião ontem, numa reunião conjunta, viu, Rodrigo Agostinho e Newton Tato. Acho que foi muito boa aquela reunião, né, que a gente fez junto do Fórum em Defesa da Amazônia, a Frente Parlamentar Ambientalista, e acabou que mais 2 frentes participaram, porque teve a Joênia lá, e teve a Rosa Neide da Frente Parlamentar de Educação. Fizemos uma boa conversa. Eu queria dizer a vocês, nós precisamos para uma ofensiva política. A ofensiva política, gente, é dizer que, além de tudo que já se fez, agora, mais esses fatos novos aí, você pega o ministro da Educação, falar o que ele falou, da pasta da social, mas vamos pegar o nosso campo, que é meio ambiente. É inaceitável continuar no cargo um ministro que aproveita de uma crise como a da pandemia para fazer passar boiada. O que é passar boiada? É um incentivo ao capital em várias áreas e é um incentivo à flexibilização ambiental. Para quê? Exatamente para atacar os recursos naturais nessas áreas, se apropriarem desses territórios e desconfigurar o bioma. Então, eu diria assim, esse é um grande desafio. Eu acho que nós temos que juntar força, gente. Vamos juntar tudo que a gente puder e vamos para cima. Eu acho que tem que pedir impeachment desse ministro, tem que responsabilizar ele judicialmente, para que a gente também dê um recado político. Senão a gente fica numa briga desigual. Eu acho que chega de Salles do Ministério do Meio Ambiente. Então, esse é o meu entendimento. Obrigado aí pelo espaço. Ângela, vamos coordenar o debate agora, as perguntas. Vamos. Eu só queria colocar uma informação que chegou agora, que é referente à questão da canetada, né? Parece que tem uma denúncia ainda não concretizada de que o próximo passo do governo do Salles é mudar os diretores da Secretaria de Biodiversidade, porque muito das coisas que ele tem feito, que ele tem tentado fazer, ele não consegue pelos pareceres. Então, o próximo passo da desestruturação, a gente pode esperar acontecer, né? Pode esperar para ver o que vai acontecer, ou pode tomar providência de denunciar desde já, de essa alteração dentro do MMA, para que ele consiga os pareceres que ele quer para fazer as alterações. E isso é muito sério. Eu queria passar uma pergunta aqui para o Leandro. Tem uma pergunta aqui, doutor Leandro, falando o seguinte: os servidores gostariam de saber se o MPF pode entrar com a ação por improbidade administrativa pela não publicação de planos de manejo, pela não publicação das formações e alteração dos conselhos, pela fiscalização estar acéfala há meses, ou seja, pela inação do Ministério do Meio Ambiente. Doutor Leandro? Agora meu áudio está? Isso, está funcionando. Tá. Já havia outras 2 perguntas, né, que eu vi aqui. Primeiro, uma perguntando sobre o acesso à recomendação expedida pelo MPF na região dos lagos. E aí, eu já postei aqui nos comentários, vou postar de novo, tá? O link está aí nos comentários, o link que divulgou a recomendação expedida, e dentro da notícia tem um link para a peça. A outra pergunta que já havia é sobre o Código de Ética, né? Que a gente tomou conhecimento semana passada, né? Ele é acho que 8 de maio, enfim. Mas eu quero dizer que nesse momento há 2 organizações de mapeamento de todas essas medidas tomadas durante a pandemia. Então, tem colegas
reunindo as medidas tomadas no âmbito da fiscalização em geral, né? Inclusive a questão de medidas em relação à fiscalização do IBAMA, desmatamento, e eu estou mapeando todas as medidas tomadas no âmbito do ICMBio das unidades de conservação. Todas essas medidas vão ser reunidas, né? Os fundamentos para essas medidas vão ser estudados, porque nós vamos analisar se houve aí um desvio de finalidade, porque na fala do ministro, né, ele afirma que aproveitou a pandemia, aproveitou a falta de acompanhamento da mídia e entendia ele também uma falta de acompanhamento pelos órgãos de controle, Ministério Público Federal e outros, para editar essas medidas infralegais, né, e pareceres. Então, está em andamento esse levantamento, né? Inclusive, todos que tiverem fundamentos, né, que identifiquem essas medidas e tiverem os fundamentos no que isso representou em danos às áreas de atuação, ao meio ambiente, né, o Ministério Federal está recebendo esses levantamentos. E também incluindo esse questionamento específico em relação a uma unidade de conservação que estaria com essa inação por ausência do chefe, me parece que é isso, né? E esse é o caso clássico, né? Eu conheço esse caso de perto, né? Em mais de uma unidade de conservação nas áreas em que atuei, e realmente esse é o resultado de você ter uma unidade de conservação acéfala, sem chefe. É justamente a fiscalização não andar, as demandas não andarem e até mesmo as requisições do Ministério Público Federal não serem respondidas, né? Então, eu posso receber por aqui, ou os protocolos eletrônicos do Ministério Público Federal podem receber essa representação específica sobre essa unidade de conservação acéfala, né? Porque o nosso grupo de trabalho encaminha ao colega na ponta para a atuação. Já temos algumas atuações nesse sentido, de unidades sem chefe que pararam de funcionar praticamente. Ok, perfeito. Muito obrigada, doutor. Tem uma outra pergunta aqui, endereçada ao Marete, perguntando sobre os custos das operações militares da Amazônia frente ao orçamento do ICMBio. Você pode responder para a gente, Marete? Obrigado. A gente que já trabalhou na função executiva, que atuou para enfrentar desmatamento, roubo de madeira, grilagem de terra e outros tipos de conflito, também agressão a populações tradicionais, etc., a gente vê com muito bons olhos quando há o apoio das forças militares. Eu diria que o ICMBio tem uma tradição, antes desse governo, de trabalhar nas suas fiscalizações com as polícias militares dos estados, em algumas situações mais sérias com a Polícia Federal. Em muitas situações, o próprio ICMBio solicita a presença das Forças Armadas para ajudar naquelas áreas onde o conflito está mais grave. A gente sabe muito bem que regiões aí do centro, sul, centro-oeste do Pará e também do sudoeste do Amazonas, são áreas que muitas vezes existem conflitos armados, violentos, com até mortes. Então, é muito bem-vinda essa relação com as polícias militares, com a Polícia Federal e até com as Forças Armadas. O que nos parece um absurdo é inverter a situação. Quando a gente leva bombeiros para combater incêndios florestais, a gente vê claramente que o bombeiro é treinado para combater o incêndio nas cidades. E os brigadistas e os especialistas de ações combate a incêndio do IBAMA, do ICMBio, têm uma especialização muito mais adequada para o incêndio na floresta. Então, as Forças Armadas,
não estão acostumadas, não têm a capacidade, não têm a liderança para fazer a fiscalização, o combate, sem estar articulado com a inteligência, com a experiência do ICMBio e do IBAMA. Mas pior do que isso é que se faz essa medida ao mesmo tempo que se reduz o orçamento do ICMBio e do IBAMA. As estimativas que nós temos hoje é que essa força militar de combate ao desmatamento na Amazônia está custando 60 milhões de reais. Isso é quase um terço do que é o orçamento livre do ICMBio, do que era poucos anos atrás, sem contar os salários dos servidores. Então, aloca-se um recurso muito maior, que na maior parte das vezes sai das atividades dos próprios servidores, das atividades regulares, inclusive essas que foram questionadas, de planos de manejo, de contato com as populações locais, de visitação, de turismo, mas também de fiscalização, de controle, de evitar o roubo de madeira, etc. E se coloca esse dinheiro com uma eficácia péssima. O que nós estamos vendo é a diminuição das autuações, é a diminuição da capacidade de conter o desmatamento e o roubo de madeira. O deputado Faleiro mencionou, mas nas unidades de conservação da Amazônia, a informação que a gente recebe dos colegas é que a pressão do roubo ilegal de madeira, do garimpo e do desmatamento, ela é crescente. E essa é a mesma informação que a gente recebe das áreas das populações tradicionais, seja via legislativa, por exemplo, propor transformar reservas extrativistas em APA, antes era no litoral da Bahia, agora na Amazônia, sejam atividades mesmo de confronto e violência social, mas também de roubo. Então, o que a gente nota é que não é possível, não é legal, não é constitucional colocar o ICMBio e o IBAMA a serviço das Forças Armadas, não é adequado que as Forças Armadas liderem as campanhas de combate ao desmatamento e roubo de madeira, e isso é muito caro e muito pouco eficaz, portanto, também não é eficiente. Então, não se trata de condenar Forças Armadas e Polícia Militar, se trata de respeitar a Constituição, as definições institucionais e a capacidade de fazer as alianças. Nós precisamos da aliança de toda a sociedade, inclusive das polícias militares, da Polícia Federal e do Exército e da Marinha, no caso das áreas protegidas no mar, nos oceanos. Mas o que nós não podemos é retirar dinheiro do ICMBio, retirar dinheiro do IBAMA e retirar a competência desses órgãos de liderar esse combate, sobretudo dentro das unidades de conservação. Eu tenho várias perguntas, se me permitir um minuto a mais, tem várias perguntas nos comentários falando sobre essa relação com a sociedade. Eu queria lembrar que nós temos aí um programa magnífico liderado pela Rede ProUCES, com o apoio da coalizão ProUCES, de levar as pessoas para visitar as áreas protegidas, que chamam Dia no Parque, que a Ângela criou e tem liderado. Agora, o mundo conhece a realidade de que não é preciso a gente pensar só na Amazônia, é preciso a gente pensar naquela unidade de conservação que é nossa vizinha, que está perto das grandes cidades. Então, se as pessoas da Grande São Paulo forem visitar o Parque Estadual da Cantareira, do Rio de Janeiro, forem visitar o Parque Nacional da Tijuca e assim por diante, isso já é um início, já é um começo fundamental. Aquelas que querem ir mais adiante vão depois a Pantanal, a Amazônia, quando é mais distante. Na África do Sul, que é um dos melhores casos de gestão de parques nacionais, inclusive do ponto de vista econômico, cerca de 60% da renda, um pouco mais, quase 70%, vem da visitação nacional. Nesse tempo pós-pandemia, nós temos que gerir as unidades de conservação para a sociedade. Nós temos que lembrar que elas vão poder voltar e, quando melhorar a situação, temos que acolhê-las bem e permitir que isso reative a economia local. Então, é fundamental a gente lembrar que existem áreas protegidas perto de nós e defendê-las e visitá-las e depois ir para aquelas áreas mais distantes. Isso é bom para a nossa saúde, para a qualidade de vida dos coletivos, sobretudo urbanos, e para a economia do país. Viva as áreas protegidas e vamos a elas. O Agostinho, deixa eu só pedir licença, para não ser deselegante.
Eu vou ter que me retirar da reunião, que eu estou com uma entrevista agora, ainda bem para falar de coisas boas, do projeto da emergência cultural que aprovamos ontem, e eu vou ter que me retirar aqui, mas esse debate está tão animador que dá vontade de suspender a entrevista lá, mas não vou fazer isso. Obrigado aí, tá bom? Quero a compreensão de vocês. Obrigado, Ayrton. Obrigado, viu? Obrigada. Tranquilo. Tem mais uma pergunta para o Marete. Marete, mandei ali para você no chat em privado, falando sobre os recursos alocados para a NUCAM e que não foram utilizados, né? Que seria para a área de multas e que nem isso foi feito dos altos recursos repassados para a NUCAM, que não foram utilizados porque não está tendo fiscalização. E antes de você responder, eu só queria fazer colocar mais uma coisa aqui, que é a gente viu que depois daquela fala do ministro Salles da semana passada, divulgada na semana passada, teve uma série de reações e ontem saiu uma nota, né, em vários jornais falando de apoios que o ministro teria para desburocratização e que mostra que ele está tentando buscar no setor econômico o alegado apoio. Por outro lado, ainda ontem à noite, várias empresas publicaram em suas redes sociais, né, Natura, Avon, Boticário e outras, e hoje de manhã na Folha também saiu um artigo falando que as empresas não apoiam esse tipo de política, mas que, que o que estava sendo representado lá pelas suas associações não significava o posicionamento da empresa. Com isso, a gente tem que ter uma clareza, a seguinte clareza: o discurso econômico versus conservação, ele é um discurso muito antigo, muito velho, que não faz o menor sentido. Então, não vale buscar apoio no que há de mais retrógrado dentro da sociedade para dizer que conservar a biodiversidade em unidades de conservação não é frear o desenvolvimento. É o contrário. É você não garantir fiscalização, manejo, cumprimento das leis, cumprimento das regras, investimento adequado, que faz com que essas unidades não funcionem, portanto, não gerem os recursos que podem gerar para a sociedade, em emprego, renda, economia e tantos outros valores. Acho que a gente tem que trabalhar muito no regional mesmo para fortalecer as áreas protegidas na volta da pandemia. Um dia no Parque 2020 vai ser lindo, é um convite para a sociedade inteira ir visitar as nossas unidades de conservação. Vai acontecer lindamente quando essa pandemia acabar. E cada vez mais a gente precisa mostrar para as pessoas, e é esse o nosso objetivo com o Dia no Parque, da importância dessas áreas nas nossas vidas. E até que esse dia chegue, até que a pandemia, o distanciamento social acabe, a gente tem o dever e a obrigação de denunciar. Então, eu peço, né, para quem tiver informações, eu sei que os servidores estão sendo perseguidos, que está sendo super complicado dentro dos órgãos, e que nem sempre, mesmo as organizações não governamentais não se sentem à vontade, muitas vezes, mas que repassem as informações para o Ministério Público Federal, para as organizações que estão na linha de frente do advocacy, para aqueles que a gente sabe que pode contar, porque é só com denúncia e ação jurídica que a gente vai conseguir combater esse desmonte. Marete? Muito obrigado. Eu acho que tem um problema de recursos mais amplo. Os núcleos de conciliação ambiental, eles existem para tentar fazer uma negociação no sentido de utilizar recursos de multas antes que elas sejam chegadas num nível de julgamento que já não é mais possível permitir essa flexibilidade. Isso está previsto na Lei de Crimes Ambientais, existem diferentes decretos que foram feitos em governos anteriores e agora há modificações. A intenção fundamental é que aquele que tem um crime ambiental e que tem uma responsabilidade de colocar recurso para pagar uma multa, que ele possa colocar esse recurso diretamente num projeto de recuperação, de conservação, com a supervisão de todos os órgãos. Ora, o que tem acontecido nesse governo, desde o início de 2019, de fato, é a inviabilização do uso de qualquer recurso para a conservação. Não só diminui os orçamentos
do IBAMA, do ICMBio, não só retira vamos dizer, a posição de servidores capazes em locais de liderança e os coloca para serem subordinados de quem não tem o conhecimento, como também não tem sido usado recursos que são colocados à disposição, seja por inviabilização política, seja por colocar na gaveta, ou, nesse caso, um volume de recursos significativo, principalmente no IBAMA, um pouco menor no ICMBio, para negociação, para conciliação, que alguns criticam, mas eu, particularmente, entendo que, se bem feito e transparente, coloca mais diretamente o recurso na área de conservação e de recuperação. A gente podia citar o caso do Fundo Amazônia, por exemplo. O Fundo Amazônia ele foi inviabilizado para não funcionar. Aí a argumentação do nosso ministro da Destruição do Meio Ambiente, ou antiministro, como alguns chamam, é que ele devia, na verdade, ser alocado para pagar terra, para compensar. Ora, além de estar fora do padrão das doações, a cooperação internacional normalmente não paga a terra diretamente, etc., existe a compensação ambiental definida pela lei do SNUC, e já regulamentada, e que, em várias situações, ela funciona. No caso do ICMBio, nós aprovamos a criação de um fundo por legislação, por lei, para usar esses recursos, e a última avaliação que eu tinha é que existiam mais de R$1,5 bilhão de reais alocados, disponíveis para compensação ambiental, cuja atividade, cuja função, cujo objetivo prioritário é a compensação ambiental. Então, não bastasse saber que na Amazônia a maior parte dos casos de conflito de terra não é com proprietários legítimos, são ocupantes, são grileiros, a maior parte das terras protegidas na Amazônia são terras públicas que carecem, às vezes, de arrecadação, de controle de fiscalização. Existe o problema de regularização fundiária com privados no centro-sul do país, mas na Amazônia é muito menor. Existem os fundos de compensação ambiental que não eram utilizados, e aí se usa a desculpa de que se vai colocar o Fundo da Amazônia para isso. Então, os núcleos de conciliação ambiental, eles também estão sendo inviabilizados. Agora estão tentando novamente se discutir uma ressurgência. Mas o que a gente vê, de um modo geral, é inviabilizar o uso de recursos. Os projetos internacionais, e não são de ONG, são fundos multilaterais governamentais também, ou pararam de andar, ou estão sendo colocados na gaveta para não funcionar. Então, é uma estratégia de não disponibilizar recursos para a conservação, para a recuperação, para o turismo ecológico, para as populações tradicionais. Obrigado. Ângela, só queria comentar rapidamente. O ministro, em sua defesa, ele alega a questão da desburocratização. Desburocratizar, todos nós também defendemos. Com o discurso da desburocratização, o que ele está fazendo simplesmente é desmontar toda a estrutura que a gente montou. Né? Então, assim, ele usa esse argumento da desburocratização, mas o que, na verdade, ele está fazendo? Ele abriu mão dos recursos do Fundo Amazônia, do Fundo Clima, do Fundo Nacional do Meio Ambiente, dos recursos de multas, né, do Fundo da Conversão de Multas. Só que agora não tem orçamento. É muito louco isso. Se ele criticava que parte dos recursos iam para a sociedade civil, ele poderia continuar utilizando esse recurso para outras ações que não necessariamente através da sociedade civil. Mas ele simplesmente jogou fora isso. A gente vê municípios onde os prefeitos são condenados por improbidade administrativa por conta de valores muito pequenos, e, de repente, você vê o Ministério do Meio Ambiente colocando tudo isso a perder. Né? Ele montou uma estrutura de julgamento de multas agora justamente para que as multas sejam todas prescritas, porque nunca essas multas serão julgadas no sistema de conciliação que ele montou. Então, nós estamos vivendo efetivamente um desmonte. O princípio da participação, do controle social também foi desmontado, porque ele simplesmente desmontou todos os conselhos, comissões, colegiados. Todos os colegiados foram desmontados, então você não tem mais a sociedade civil participando. Quando muito, a sociedade civil participa de maneira simbólica, como é o caso do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, assim, esse discurso de que está desburocratizando
é furado. Obviamente que nós temos problemas de burocracia, algumas excessivas, mas o que está em jogo é efetivamente o desmonte do Cisnama. É isso, Rodrigo. E é lamentável a gente ter que assistir isso a essa altura do campeonato, depois de tanta luta para avançar, né, na questão ambiental no nosso país. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, não estou vendo nenhuma, pelo menos. Eu gostaria de agradecer, acho que a gente pode encaminhar para o encerramento, né? Acho que não estou vendo mais ninguém aqui. Não sei se o Vicentim quer dar uma palavra, alguém mais quer falar. Vicentim está por aí ainda? Alô? Oi, Ângela? Oi. Eu tenho que ficar só no áudio. Obrigado pela deferência aí do deputado Agostinho, também do Tato. Eu apenas aportaria um comentário, que a Constituição, na verdade, estabelece que é obrigação do poder público e da coletividade proteger o meio ambiente, não é isso? O que está por trás dessas medidas todas é o impedimento da sociedade em relação à proteção do meio ambiente. É uma espécie de uma estatização da proteção de comando e controle, não é? Então, é uma situação muito, muito grave, realmente, e que não é apenas um movimento de substituir um modelo de política ambiental por outro. O que esse governo está fazendo é exterminar a política ambiental do país. Então, dialogando aí com o doutor Daniel, o projeto político é esse, é simplesmente, assim como está sendo feito também em relação às outras instituições democráticas da sociedade brasileira, ao longo das últimas décadas, né? Então, está certo o doutor Zé Carlos quando convoca para essa mobilização geral, porque é uma questão fundamental. Esse entendimento de um modelo em detrimento do outro, mas um fim da política ambiental construída nas últimas décadas para a sociedade brasileira. E, infelizmente, de conservação, vamos dizer assim, a linha de frente que cabal a nossa política ambiental. Isso se dá em todos os níveis, pelo enfraquecimento do Pacto Federativo, pelo enfraquecimento do Cisnama e por todas as outras instâncias de participação da sociedade. Então, muito importante. E eu acho que agora trata-se aí não apenas de propaganda e denúncia, né, mas também de reação concreta para resistir e preparar o terreno para a retomada aí do protagonismo, né, da sociedade na defesa do nosso, não só do nosso marco legal, mas da integridade dos ecossistemas e da unidade de conservação do país. Obrigado. Obrigada, Vicentim. Obrigada, Rodrigo. Acho que você poderia fazer o encerramento para a gente, mas antes eu só queria falar uma coisa, que o Rodrigo começou falando uma coisa muito importante para a gente lá atrás, e eu queria encerrar minha participação nesse debate dessa forma, dizendo que esse momento vai passar. As unidades ficam, e mais do que qualquer coisa, a gente tem que pensar já na reconstrução delas desde já. Não só das unidades de conservação, mas do Cisnama como um todo. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade, Rodrigo. Obrigada pelo espaço que você nos deu hoje aqui.
Ângela, eu queria te agradecer pela organização, agradecer a Lídia, a equipe da Frente Parlamentar, agradecer ao Mário Mantovani, que está numa série de eventos hoje por conta do Dia da Mata Atlântica. Era um dia que a gente gostaria de estar tratando de notícias positivas, era um dia que sempre acabava saindo decreto de mais uma área protegida, enfim, comemorar a redução de desmatamento, pelo contrário, né? Hoje saiu os dados do Atlas da Mata Atlântica mostrando que a gente perdeu 15 mil hectares de Mata Atlântica, maior parte no interior da Bahia, em Minas Gerais, enfim, no interior do Paraná. Então, mostrando que o problema continua, Amazônia com um ritmo altíssimo de desmatamento, muito desmatamento dentro de áreas protegidas, áreas protegidas de uso sustentável, a maior parte delas simplesmente abandonadas, sem nenhum manejo, áreas de proteção integral também sendo invadidas, enfim, por todo tipo, algumas delas se transformando em verdadeiros parques de caça, de exploração de madeira, enfim, de garimpo. Então, assim, nós precisamos das demais instituições, precisamos estar um pouco mais unidos. Esse apoio do Ministério Público, tanto dos estados quanto do Ministério Federal, é essencial para que a gente possa fazer valer a nossa legislação. Fico muito feliz de ver aqui duas pessoas que estiveram à frente do ICMBio, o Cláudio Marretti e o Vicentim. É realmente desafiador. O Brasil tem uma das maiores biodiversidades do mundo, essa biodiversidade está indo embora. Nós temos florestas hoje que são florestas vazias em muitas regiões. Nós temos vários biomas mal representados em unidades de conservação. Mesmo na Amazônia, nós estamos tendo uma extinção pesadíssima no Centro de Endemismo Belém, no Centro de Endemismo Xingu, enfim, regiões que têm uma carência de áreas protegidas e que estão sendo intensamente desmatados. E a gente vê todo esse desmonte acontecendo, né, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no Sistema Nacional do Meio Ambiente. Inúmeros princípios de direito ambiental estão sendo rasgados, jogados fora. A fala do ministro foi deprimente, ele ainda todo indignado que ele tinha que seguir pareceres, porque se não seguir o parecer é cadeia. Mas esse é o caminho que ele está cavando para ele mesmo, porque não dá para aceitar isso, né? Não dá para aceitar isso. Nós estamos colocando em jogo um dos maiores patrimônios de biodiversidade do mundo. Biodiversidade não tem como voltar atrás, perdeu. Não adianta replantar, plantar mudinha, não volta aquilo que era. Enfim, nós estamos realmente numa situação muito desafiadora, mas nós vamos continuar resistindo, vamos contar com a sociedade civil. Isso não quer dizer que antes desse governo as coisas também eram mil maravilhas, a gente tinha deficiências, a gente tinha problemas estruturais, a gente tinha falta de orçamento, falta de servidor, mas estava todo mundo imbuído, lutando para que as coisas acontecessem da melhor forma possível, né? Temos inúmeros desafios, as pessoas precisam entender que unidades de conservação podem trazer renda para o Brasil, podem trazer emprego, podem motivar o desenvolvimento de cada uma das regiões. Enfim, no mundo inteiro as unidades de conservação são atrativas para o turismo regional, movimentam a economia, restaurantes, guias, enfim, a gente pode movimentar a economia utilizando um percentual muito pequeno de cada unidade de conservação para a área de visitação. Então, assim, as pessoas têm uma carência enorme, as pessoas vão sair dessa pandemia e vão procurar se reconectar com a natureza, e nós precisamos estar preparados para isso, né? Então, agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, do Denis, que representa os nossos servidores, do Leandro, representando o Ministério Federal, do Cláudio Marretti, dos nossos deputados, Nilton Tato e Ayrton Faleiro, do nosso ex-ministro Zé Carlos Carvalho. E, Ângela, obrigado aí pelo apoio, vamos junto continuar lutando pelas nossas áreas protegidas. Valeu, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada. Um abraço para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado a todos.